Olá, olá, bom dia, carnaval em abril. Olá, Mônica, eu tô vendo, vou chamar você. Cadê? Saudade. Ô, oi. Bom dia. A minha câmera tá tão enfumaçada, né? Não tá? Tá, por que será? Não sei, eu acho que eu fiz alguma coisa. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá bem, enquanto isso vou colocando aqui o tema da live, chamando a Patrícia. Oi, Juliana. Patrícia, deixa eu ver se eu consigo aqui. É sempre uma aventura. Pronto. Agora vai todo mundo. Oi, Oi, Thaís, tudo Olivia. bem? Oi, Pati, tudo bom? Boa tarde, Thaís. Deixa eu Tudo. colocar aqui o tema da nossa live. Vamos lá, o tema de hoje, em pleno carnaval pós-pandêmico, a gente vai falar de como evitar o conflito durante o divórcio, é isso? É isso. Nosso tema, né? A gente podia falar de carnaval hoje, né? Mas eu acho que vai acabar falando um pouco, né? Às vezes o Vamos carnaval tem acabar em muito samba. divórcio. Aliás, não tem isso que muita gente divorcia logo antes do carnaval, assim, não tem umas histórias assim para, Acho que tem, sei né? Eu acho lá. que tem algumas coisas que envolvem o carnaval. Falam que tem gente que só quer namorar depois do carnaval também, né? Isso, é, que coisa, né? Você acha possível se divertir? E a Mônica não está conseguindo. No carnaval, assim, sempre vi isso. Ah, carnaval acompanhado. Aliás, devia ser esse o tema da nossa live. Carnaval acompanhado não tem a mesma graça. Quando eu boto o tema aqui, você acha isso, Patrícia? Para mim, não, mas depende do que você espera do carnaval, né? É verdade. Depende do que você curte no carnaval. Tem Eu já gente ia que escrever aqui como evitar o conflito durante o carnaval, ao invés de durante o divórcio. Ai, meu Deus, como evitar o conflito durante. tem muita gente, né, que vê o carnaval como uma época, tipo assim, vou à forra, vou fazer, sei lá, tudo que eu não faço o ano inteiro e pegar todo mundo, beber toda. Ah, tem gente que é assim, e aí Tem. realmente acompanhado é mais difícil, né? O que Tem, que você vou vai chamar, fazer? Mônica. Tem isso, né? Tem uma autorização, assim, para isso, para fazer tudo que não se faz, para se permitir, né, durante o carnaval. É. Eu tô com uma blusa do Jimi Hendrix, nada a ver com carnaval, né? É rock. Rock and roll. É. Vocês são de Bom, carnaval, Mônica e Patrícia? Eu já fui uma vez ao carnaval com você, lembra? Fomos a um desfile de escola de samba. Eu A gente gosto foi de... na avenida. Não, eu confesso que assim, eu gosto do clima do carnaval, mas assim, não tenho esse espírito de. Acho que nem quando eu era adolescente, sabia? Eu ia porque eu acho que o grupo me levava, mas assim, sou mais para alguma coisa menos agitada nesse sentido de ficar aquela coisa melada, peguenta. Não é da minha geração isso. Melada, peguenta, muito bom. O Leandro está comentando aqui que carnaval tem fim. É. E a gente vai falar de fim hoje. Está aqui o nosso tema da live de hoje, como evitar o conflito durante o divórcio. E, bom, vou fazer uma rápida apresentação para quem está chegando, conhecendo a gente hoje. Somos a Base Diálogos, um quarteto de profissionais, 4 mulheres de áreas diferentes. Eu, Olivia, do Direito, Mônica Lobo e Patrícia Pires, da área de saúde, terapia familiar, psicologia, e a Bebel Montenegro, que hoje não está com a gente, que é da área de finanças. E a gente se reuniu para conversar, para desenvolver projetos e para promover conversas públicas sobre temas que envolvem relacionamentos, nossa humanidade, o desafio, né,
que é esse, né? Assim, que é um eixo tão central da nossa vida, da nossa existência, que são os relacionamentos. Então, a gente pretende aqui, de maneira simples, didática, acessível, leve, descontraída, conversar sobre temas difíceis, complexos e sempre com essa visão, né, multidisciplinar, cada uma trazendo um pouco do seu olhar, da sua experiência, da sua formação profissional, para promover debates. A gente espera a participação de todo mundo, seja mandando perguntas, comentando aqui no chat, interagindo com a gente depois pelo perfil, né, Base Diálogos. E quero também, antes de passar a palavra para as minhas colegas de live, dizer que no dia 9 de maio a gente vai fazer um evento, né, gratuito, online, chamado, né, Separação, como separar sem crise, separe sem crise. Então, divulguem para os amigos, para as pessoas que vocês conheçam, ou para vocês mesmos, né, que estão passando por um momento difícil, estão passando por um momento delicado e acham que esse encontro com a gente ao vivo pode ser proveitoso. Fica aqui a dica, fica o convite, mandem um avião, ajudem a gente a divulgar o nosso trabalho. Mais alguma coisa? Eu Não, quero. acho que é isso. Eu só complementaria a sua fala, que assim, o nosso encontro se deu porque por afinidades afetivas, eu acho que antes de qualquer coisa, né? A complementariedade de conteúdos e de experiências profissionais, que eu acho que também é uma coisa importante nesse momento, e com esse encontro, o que a gente se propõe é construir produtos, a live é apenas um dos produtos, que possam ajudar as pessoas que não vêm aos nossos escritórios e consultórios a encontrar saídas para conflitos e crises que fazem parte da nossa vida, e aí a gente já está falando aqui do tema de hoje, né? Especialmente nesse momento, a gente tem feito um foco, desde o final do ano passado, em divórcio, mas a gente vai ampliar esse produto, a gente vai trazer outros eventos do ciclo vital, como nascimento de filho, casamento, inventários, envelhecimento, exatamente. Então, tudo isso está aqui na nossa lente, na nosso objetivo, e que a gente pede a todo mundo que pense ou chegue à conclusão de que o que a gente está falando e o que a gente está trazendo e vai trazer pode ajudar a outras pessoas que vivam no outro espaço que não sejam esse, mas que possam aproveitar desses conteúdos, que divulguem, como você pediu, mandem aviãozinho, falem para os amigos, que existe esse quarteto que tem isso como projeto. Virtual, porque eu acho que esse também é a grande diferença, né? Eu queria só complementar vocês duas, falando sobre, né, o nosso conteúdo, primeiramente, nesse primeiro momento, para quem está passando por esse processo, né, de divórcio, mas para quem está pensando nisso, está ainda com isso na cabeça, imaginando que talvez isso possa vir a acontecer. Eu acho que, né, o custo do reparo é sempre maior do que o da prevenção, né? E quem tiver imaginando, não necessariamente vai acontecer, mas também é importante mandar para essas pessoas, né, que vocês sabem que estão numa crise dentro do casamento, que talvez possam vir a se separar. Então, eu acho que o nosso conteúdo serve para o antes, para o durante e para o depois, porque tem gente que também já se separou há muito tempo e que ainda não conseguiu se separar direito, e o nosso conteúdo serve, eu acho que para todos esses momentos, não, né? Não só para quem está de fato já ocorrendo. Me veio isso aqui na cabeça. E eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês, né? Por que o divórcio é tão presente, né, na nossa... É sempre algo que gira em torno, né? Como um grande evento da vida adulta que a gente trabalha e tal. Eu acho que a gente pode, né, usar essa expressão, essa palavra do divórcio para quaisquer conflitos ou rupturas, né? Porque o divórcio eu acho que é das mais complexas, densas e duras da vida adulta.
mas, de alguma forma, claro, guardadas as devidas proporções de novo, a complexidade de cada questão, toda ruptura é uma espécie de divórcio, né? Toda ruptura, toda sociedade que se desfaz, toda quebra de pacto social, seja em que contexto for, né, em que contexto social envolvendo algum tipo de parceria, é uma espécie de divórcio. Então, eu acho que a gente pode usar o divórcio e falar, mas aplicar isso em outras situações da vida. Como a gente conduz um divórcio, como a gente conduz rupturas, desentendimentos, conflitos, enfim, desafios, né? Desde que a gente precisa de calibrar e voltar a se encontrar um lugar de funcionamento diferente, transformado, enfim, estou falando bastante em tese, mas é isso, eu acho que a gente fala, no fundo, da nossa capacidade de pactuar e repactuar, repactuar e desfazer pactos, que não deixa de ser um novo pacto. Por isso, eu acho que a gente acaba sempre voltando para o tema do divórcio, porque ele reúne muito e possibilita muita reflexão, que pode ser aplicada em qualquer área da vida, né? Onde você tem alguma quebra, algum desfazimento de combinado. Fala, Eu concordo com você, acho que isso pode ser ampliado, né? Tudo que a gente está trazendo aqui, a gente vai falar muito de conflito, e eu acho que é importante isso. Mas o que eu acho que acaba vindo, Olivia, muito para o divórcio, porque talvez na nossa sociedade, na nossa cultura, a família ela é talvez a menor unidade ou a unidade onde nós humanos conseguimos nos constituir. Então, o peso da família dentro da nossa sociedade é muito grande. E a cultura de viveram felizes para sempre é uma cultura que, pelo menos há alguns séculos, permeia um pouco esse arranjo. Seja por que motivo for, eu não quero entrar em questões sociológicas ou filosóficas, mas a família ainda é a menor célula onde o ser humano precisa para se constituir. A gente ainda não encontrou um lugar, sei lá, um hospital, um berçário mega que dê conta de botar uma produção em massa de bebês e esses bebês sem uma unidade humana de cuidado, né? Sem esse triângulo que é tão importante, né, de pai, mãe e o bebê, consiga favorecer um crescimento saudável da espécie humana. Então, a marca do divórcio, dentro do contexto cultural e social da nossa humanidade, é importante. Claro que é muito bom isso que você traz de poder levar para outros conflitos e outras rupturas dentro da nossa vida, e acontece. Então, era só essa ressalva que eu queria trazer da família, né? Você estava falando sobre isso, né, da família, esse primeiro núcleo, né, a primeira célula, eu pensei, social, né, em que você tem ali relações, porque o que eu entendi dizer é isso, ninguém nasce sozinho e se desenvolve sozinho, então é ali o núcleo social primordial, primeiro, né, assim, que você começa, por isso que acontece na família, né, no âmbito da família, é muito determinante para aquilo que a gente faz na vida em sociedade, fora, em outros espaços, né? Aquilo que a gente recebe em casa, como que a gente testemunha os processos dos nossos pais, né? Dos nossos antepassados, da nossa família de origem, como aquilo incorpora e aquilo que a gente carrega para a vida pública, para o espaço público, para o trabalho, para a escola, as crianças, né? Para uma empresa, para o exercício da cidadania. É a base, é onde tudo começa, né? E aí o Leandro perguntou aqui, né? O que é família? O que é família? Família. É isso, né? Eu vou tentar improvisar aqui muito mais intuitivamente, né? Mas, assim, família é um grupo social, né, que se propõe a ter filhos, criar filhos e que se une para conseguir atravessar todo o nosso processo
de ser vivo, Existencial. todo o nosso processo existencial, de uma forma que até agora foi a melhor que a gente encontrou. Até agora foi a melhor que a gente encontrou, Tem com opção, todos os Mônica? Tem percalços. como não nascer em uma família? Peraí, deixa a Patrícia falar antes um Tá, pouquinho, porque a desculpa, eu não gente... estou vendo aqui. Não, eu quero te fazer uma pergunta, Mônica, baseado na família, que é uma pergunta que, enfim, a gente sempre ouve, eu sempre ouvi no Moisés, isso sempre me causa, enfim, Um me deixa meio estranhamento. um estranhamento quando fala que um casal não é uma família sem É. filhos. Dentro da leitura que o Moisés traz para a gente, desse olhar sistêmico, Moisés Grossman, o que ele fala é que a família ela se constitui a partir do nascimento do primeiro filho. A inauguração da família, né? Até então, ele considera um casal. Até porque, se você pensar do ponto de vista emocional, um casal que se separa sem filhos tem muito menos estressores e pode não se ver nunca mais. É interessante no consultório, às vezes chega uma família e lá, na segunda ou terceira sessão, eu fazendo o genograma, que é um mapeamento de todas as relações que existem dentro da família, um dos dois diz assim, não, eu esqueci de dizer, eu já fui casado, já me separei há não sei quanto tempo, e aquilo não tem peso maior, emocional e relacional. Então, é por isso que o Moisés fala que a família se constitui a partir do nascimento do primeiro filho, e quando eu falei de duas pessoas que se juntam para conseguir não só levar adiante a nossa vulnerabilidade e fragilidade como ser humano em parceria, que é uma coisa que ajuda muito dentro das nossas vulnerabilidades, mas, e principalmente, ter e criar filhos. Então, esse porque como que a família... E passar adiante as outras gerações, porque eu acho que isso é um negócio que me deu conta agora, Patrícia. O ter filhos e o ter um casal passa adiante valores, histórias, culturas que são muito importantes para a própria identidade do indivíduo. Esse indivíduo se constitui a partir dessas lentes. E essas lentes virem de dois polos diferentes enriquece esse crescimento e, ao mesmo tempo, dá a chance do indivíduo se diferenciar. Eu não sou nem um clone da minha mãe, nem um clone do meu pai, eu sou uma mistura de ingredientes que vem há 5, 6, 10 gerações que sei eu. Tanto em termos... Existe um exame agora que você faz, que você descobre se você tem ascendentes na África, na Ásia, na Malásia, nos Estados Unidos, onde for. Mas eu, com isso, perdi a pergunta da Olivia, que eu achei que era importante. Você lembra, Olivia? Na hora que eu ia te responder, eu vi que a Patrícia estava esperando, e aí eu quis responder a Patrícia. Não, eu não lembro, mas eu fiquei aqui pensando que eu acho que hoje, família, né? O que é família, que foi a pergunta, você falou disso, Patrícia comentou o que é casal, o que é família, quando que um vira o outro, e qual é a diferença, né, desse pacote emocional, e qual a influência, né, assim, ancestral, biológica, energética, e eu fiquei pensando sobre a escolha, né, a família escolhida. Então, eu acho que hoje, pelo menos para mim, para o direito, né, assim, diferente, né, do olhar terapêutico, sistêmico, talvez, para a gente botar em discussão e até chegar mais aqui perto do nosso tema, a família é o grupo de pessoas que se escolheu para viver, né, para alguns se reproduzir ou não, mas se escolheu para viver a vida junto, né, para se desenvolver, para se cuidar, para ter essa ideia de que, né, nos reconhecemos como uma família, né? E aí pode ser, né, enfim, podem ter filhos, né, de qualquer jeito, adotados, socioafetivos,
biológicos ou não, ou irmãos são, né? Então acho que hoje esse sentido de família, Mônica e Patrícia e pessoal, eu acho que tem a ver com isso, né? Assim, quem a gente escolhe para viver esse núcleo fundamental, né, que você está falando, esse núcleo primordial, né, de todos nós, né, que pode acontecer com pessoas. A gente pode ter o direito de escolher pessoas que são consanguíneas ou de escolher, inclusive, não se relacionar mais com essas pessoas por falta de afinidade. Elas não deixam de ser nossa família Ah, e de fazer parte da nossa Uhum. história. Mas eu também acho que existe hoje uma autodeterminação que extrapola o vínculo sanguíneo e tudo mais, até afetivo, sexualmente, né? Sexual, erótico, de pessoas que escolhem compartilhar a vida e se entender e se tratar como família. Então, espaço de afeto, espaço de desenvolvimento das potencialidades, espaço de cuidado. Eu acho que família hoje está cada vez mais ligada a essa ideia, né? Pelo menos para mim e para o direito, eu acho também. não, olha só, eu concordo totalmente com você, desde que você esteja incluindo nesse projeto de vida filhos. Filhos ou cuidados, filhos, né? Não quero entrar em mérito aí de pets e não sei o que a gente vai sair muito do tema. Mas filhos, porque, de alguma maneira, o ser humano ele precisa disso. A instituição, e eu acho Da que... agregação, de se agregar, você tá falando. Não, ele precisa de ter dois movimentos básicos para se tornar um ser humano autônomo, responsável e buscar estar feliz nessa existência que ele vai ter aqui. Ele precisa ter pertencimento e ele precisa ter se diferenciar desse núcleo, dessa amálgama. Então, para isso, precisa haver essa organização, que geralmente é constituída por dois adultos responsáveis, né? Porque tem condições biológicas, emocionais, financeiras e físicas de dar conta desse projeto, né? E nesse ninho, né, ele cresce até aprender a voar e ir embora. Então, como os animais acontecem também sem ter essa percepção que a gente tem. O passarinho choca, o macho traz a minhoquinha, a fêmea traz a minhoquinha, e um belo dia o passarinho bate as asas. Assim é a nossa condição humana. Então, nesse sentido, e aí eu vou puxar um pouco para o tema de hoje, né? Na hora que acontece o divórcio, a questão do evitar um conflito, que eu vou deixar você falar sobre essa questão, que eu acho que não existe, mas eu vou deixar você falar. A questão de evitar o conflito, ou como lidar com o conflito, é fundamental, porque os passarinhos que estão no ninho ainda precisam ser alimentados, ser aquecidos, ser protegidos da chuva. Então, esses seres humanos que estão dentro da família, eles precisam continuar a vida deles para se tornarem adultos. E o conflito, ou uma forma de lidar mal com o conflito, ou a ruptura ao longo de um divórcio, corta essa possibilidade. Se você olhar a sintomatologia das crianças, eu poderia afirmar que 99% é por conta da disfuncionalidade dos pais. Então, eu acho que esse conflito precisa ser cuidado. Então, como é que a gente pode evitar? Se é que a gente pode evitar, é a minha pergunta. Queria que você respondesse a Pátia também. Fala, Pátia. Eu fui ver o que é conflito no dicionário, e aí fala profunda falta de entendimento entre as duas partes, né? Isso é o conflito. Aí, indo para o nosso tema, como evitar o conflito durante o divórcio, aí eu pergunto para vocês, é possível evitar esse conflito? Eu acho que é possível, aí vou falar de mim, eu acho que é possível minimizar, sim. Eu acho que em algum primeiro momento, né, a gente indo para o dicionário, os dois não vão se entender, né? Vai ter um desentendimento ali, as duas partes, mas com o tempo, com você buscando informação,
você tendo esse olhar dessa importância que a Mônica está falando em evitar o conflito por causa de um bem maior, se você, né, entra nesse lugar, eu acho que é possível sim ir minimizando o conflito até ele, sei lá, até vocês se entenderem, né? Chegarem num entendimento, na aceitação. Esse é o que eu penso, né, sobre o evitar o conflito. E eu acho que a gente vai falar o que cada uma pensa, né, as, né, técnicas ou estratégias para tentar evitar isso. Você, Olivia? Eu queria antes de falar, porque eu fiquei curiosa com o comentário que o Leandro fez, né? Eu não entendi. Ele colocou um nossa, depois ele falou, desculpa desconectar. Eu queria ouvir, pensar, entender o que ele, como é que bateu para ele isso que a gente está falando, né? Essa interação aqui com o pessoal que está assistindo a gente é muito boa. Então, não deixem de comentar ou de mandar pergunta e de interagir com a gente eu não aqui na estou vendo live. mais os comentários, estou igual você, Às acontece vezes o alguma Instagram coisa. trava, mas hoje eu estou vendo. Então, o que eu ia dizer em relação a isso, né, tudo, é que a primeira coisa que eu concordo muito é assim, não existe não ter conflito, evitar o conflito, né? Assim, evitar conflito é inerente à condição humana, né? A gente fala bastante sobre isso. Então, né, o conflito ele vai acontecer, ele é importante, ele é necessário, ele não há como conceber a vida e o relacionamento, qualquer que seja, sem acolher também a dimensão conflituosa dos relacionamentos. Porque o relacionamento sem conflito nenhum não existe, sabe? Assim, a gente pode sim ter relacionamentos com mais, né, com um grau maior, mais, né, inflamados e mais conflituosos, conflitantes, e relacionamentos menos, pelo temperamento das pessoas, pela formação que elas têm, como, né, a gente fala pelo histórico, pela origem familiar e tudo, vai fazer com que as pessoas, aquela combinação daquelas duas pessoas possa gerar ou mais ou menos atrito. Às vezes a mesma pessoa com uma determinada pessoa é altamente conflituoso e com outra pessoa não é. Então, primeira coisa que eu diria é, em qualquer circunstância da vida, em qualquer contexto, evitar o conflito, né, não é realista, não é a melhor forma de lidar. Né? Entender o conflito como quando ele surge, que é o desentendimento, né, que é a divergência, como você leu, é o primeiro passo para minimizar, para evitar a escalada do conflito. Porque quando a gente fala evitar o conflito durante o divórcio, a gente não está falando de evitar o desentendimento. Isso não é possível. Vai ter algum tipo de desentendimento que precisa ser administrado. O que a gente está falando aqui é como evitar a escalada do conflito. É que vire, né, um conflito difícil de administrar, destrutivo, que traga muita dor, mais sofrimento do que talvez o necessário para viver aquele momento, né? Então, eu acho que eu diria isso, assim, entender, acolher o conflito como parte inerente, como, né, o outro lado da mesma moeda, do entendimento, né? Porque a gente só tem entendimento quando a gente sabe administrar o desentendimento, uma coisa, né, tá ligada à outra. Então, acolher isso como, eu acho que é o passo um, né? Então, não tratar como algo que não deva ser vivido, né? Que não deva ser acolhido. E entender isso. Deixa então a gente olhar como a gente aprende quando vai estudar técnicas de negociação, técnicas de comunicação, lendo os livros lá da Escola de Negociação de Harvard, né, que ensinam para a gente algumas técnicas como para minimizar, para evitar essa escalada do conflito durante um divórcio. Vamos olhar para o nosso problema. Não precisamos nos atacar, nos desqualificar. Podemos atacar o problema, né? Podemos entender que pessoas em conflito, como você falou, Patrícia, que é um desentendimento, né? Não são inimigas necessariamente. O que a gente tende a fazer é trabalhar o conflito como inimizade, como guerra, e não é. Um conflito não é sinônimo de guerra, né? A guerra é conflito. Nem todo conflito é guerra.
Então, o que a gente tem que fazer é entender isso, que a gente vive situações de conflito na nossa vida, e é o divórcio aí onde isso aparece com muita força, né? É o lugar da nossa contradição, é o lugar que a gente perde o eixo, né? E nem se reconhece, nem reconhece o outro. Então, a chance daquilo escalar, inflamar é muito alta. Já estou terminando. Exige um cuidado maior, né? É por isso que a gente volta muito, porque é um evento em que você precisa, que toca em pontos muito fundamentais da nossa existência, como a Mônica falou, né? Os nossos filhos, a nossa família, o nosso patrimônio, a nossa história de vida, a nossa autoestima, o que a gente traz de origem familiar, o que a gente está deixando para as próximas gerações. Então, é um ponto, é um lugar onde o conflito é muito complexo e tem muitos desdobramentos, né? Mas, assim, é isso. Acho que foi isso. Estou vendo os dedinhos, vamos lá. Não, eu estou aqui com a minha língua coçando, porque assim, talvez eu vá falar mais do mesmo, mas uma coisa que eu queria trazer, que eu acho que o conflito ele é necessário. O conflito é super importante na vida da gente, né? Tem um autor americano chamado Morton Deutsch, que ele diz que os conflitos eles não são, eles podem ser construtivos ou destrutivos. Existem conflitos construtivos? Existe. O que faz a diferença no conflito, eu detesto conflito e eu tenho que aprender a lidar com eles, porque eu sei que eles são necessários na minha vida, porque na nossa construção relacional e social, Patrícia, essa definição do dicionário é o que fica no nosso imaginário. Tem um conflito, é ruim. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente comunicar aqui, é que o conflito é necessário, senão eu vou morrer. Eu tenho que ter conflito. Eu tenho conflito comigo mesmo todo dia na hora que eu quero levantar da cama. Ai, que preguiça, não vou. Ai, vou tomar banho, não vou. A gente tem conflitos com a gente o tempo todo, né? Vou comer bala, não vou comer bala. Vou beber uma garrafa inteira de vinho, não vou beber uma garrafa de vinho. A gente negocia situações de ruptura que são necessárias. O conflito é simplesmente uma mudança de fase. As fases precisam mudar. E no divórcio é uma mudança de fase fundamental. Então, o primeiro conflito é poder acolher que o outro está pensando diferente de você, com raras exceções, onde o casal chega no mesmo momento achando que está na hora de se separar, geralmente é um que tem essa percepção original e toma essa decisão. Então, a primeira coisa aí já começa o primeiro conflito. Então, como que eu vou tentar trazer isso? É nesse aspecto que a gente trabalha e gosta de divulgar que habilidades eu preciso ter, aonde que eu vou desenvolver essas habilidades que vão desde a negociação, como a Olivia falou, mas especialmente na comunicação. Como é que eu vou conversar sobre pontos difíceis? Quantas conversas difíceis são necessárias? E aí vai para todos os outros encontros humanos. A gente está trazendo o divórcio porque é aqui a nossa praia, mas assim, eu queria marcar muito isso, como o conflito é importante. E é importante não, como o conflito é inerente. E como é que a gente pode fazer para lidar com ele? Não é evitar ele. Eu acho que essa nossa interrogação é provocativa. Mas a frase que eu gostaria é como aprender a lidar com o conflito durante o divórcio, porque isso é inerente. Fala, Paty. Então, eu vou agora falar um pouco, né, como evitar o conflito durante o divórcio da minha perspectiva profissional da clínica individual, né? Primeiro, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho do nosso trabalho, né, do que a gente vem fazendo, porque uma coisa que eu estava pensando, né, você tem dor de dente, você vai no dentista. Você está com uma dor no joelho, você vai no ortopedista.
Você está com um problema emocional, você está com uma questão que você não resolve, as pessoas ficam tentando resolver sozinhas, né? E sem o divórcio, geralmente, na maioria das vezes, é a primeira vez que você está experienciando aquilo. Você não teve uma outra experiência com aquilo, né? Pode ser que você tenha tido, mas quando é a primeira vez, é um terreno novo, é um lugar que você está explorando novo que você nunca foi. Então, a gente aqui que trabalha com isso é o lugar das pessoas virem, né? Então, como evitar o conflito durante a divórcio? Aí o que eu vou dizer, busquem ajuda profissional, né? Busquem ajuda de quem trabalha com isso, de quem vivencia praticamente todos os dias esse lugar para você poder ser orientado, porque é normal você não saber, não está sabendo lidar e a coisa está escalonando, está indo, né, para um lugar pior. Então, né, eu queria dizer que eu sinto muito orgulho da gente, e se eu falar como evitar o conflito, a primeira coisa que eu seria falar é busquem esse lugar. Geralmente a gente, né, eu acho que as pessoas vão buscar ajuda com quem já se separou, e que provavelmente pode não ter sido uma boa separação. Então, né, buscar ajuda profissional, no caso, por exemplo, ir buscar uma terapia, né, para você entender a sua responsabilidade nesse lugar, buscar aceitação. Eu acho que dá para ir, né, minimizando o conflito quando você vai entendendo o que aconteceu, fazendo essa biografia emocional, acolhendo a sua dor. E só para finalizar, uma coisa que eu acho que é muito importante, eu acho que não acontece muito, como a Mônica falou, num casal sempre tem um que chega primeiro, né, nesse lugar de entender que a separação vai acontecer. E eu acho que essa conversa difícil, ela vem de uma vez só. Se eu pudesse dar uma dica, tipo assim, avisa que o gato subiu no telhado, né? Vai avisando. Não se puder, né? Eu sei que é difícil, a gente, né? Não é intuitivo você ir para o conflito, porque vai haver o desentendimento, mas se souber que isso vai minimizar lá na frente, o gato subiu no telhado, né? Vamos, o que a gente vai fazer? E eu acho que isso vai dar, não a evitada no conflito, mas vai diminuir, né? Minimizando esse conflito. Ô, Paty, eu queria complementar, e eu fiquei pensando enquanto você estava falando, que tem duas coisas que eu acho que são importantes nesse momento, né? Quando você fala de buscar ajuda, é claro que é sempre um recurso importante, mas não é todo mundo que consegue chegar nesse lugar ou que tem condições de chegar nesse lugar, enfim. Mas o que eu acho que os dois pontos que vão guiar esse processo primeiro, se conhecer, entender o autoconhecimento, qual é a sua responsabilidade nesse processo, como é que você vai chegar nesse lugar. Acho que a terapia é um ótimo recurso, mas tem pessoas que conseguem por outros caminhos. Então, primeiro, se conhecer. E segundo, que eu acho que é fundamental, é entender como é que se dá um processo de divórcio, porque a gente não tem a menor ideia. E isso, em algum momento, a gente vai trazer aqui também o casamento, as perdas, o envelhecimento. Existe um processo que acontece que é quase que orgânico, que tem quase que um roteiro, passo, né? Um passo a passo, exatamente. Então, entenda que processo é esse, por onde você vai passar. Porque se você souber em que momento você está daquele processo, te dá alívio, né? Não sei se é um bom exemplo, mas se você vai fazer, às vezes, um exame ou uma cirurgia e alguém diz para você, olha só, você vai fazer isso, depois isso, diminui o desconhecido. O medo do desconhecido, para nós humanos, é horrível. Parece uma tela preta. Então, entender o que vai acontecer, eu acho que é fundamental. Então, se conhecer e conhecer o que você vai atravessar, eu acho que são duas sugestões que eu acho que vai ajudar a lidar com esse conflito de uma forma construtiva. Eu concordo.
totalmente com o que vocês disseram rapidinho. Quer falar, Paty? Não, não, pode falar. Não, eu anotei aqui, né, palavras para depois, no final do encontro de hoje, sintetizar assim, alguns pontos que eu estou anotando para passar, né? Como já substituiu evitar para lidar, né? Uma ótima provocação. Mas eu achei, Mônica, essa parte final que você falou, fundamental, né? Essa coisa do autoconhecimento. E, gente, assim, pode ser com um profissional de saúde, de terapia, para quem tem essa possibilidade, esse recurso, essa mentalidade, enfim. Mas sempre a gente está em relação e outras pessoas, às vezes, né? Alguém da família, alguém de confiança, o padre, o rabino, o pastor, o médico, alguém, né, que possa ter uma interlocução é muito importante para a gente poder ter o olhar de alguém de confiança e de bom senso de fora para ajudar a gente a se ver fora da cena, né? Isso é muito importante para lidar com o Só conflito. ter um olhar, desculpa, Olivia, ter um olhar de fora e se ouvir, porque você se escuta nesse processo. E no que você se escuta também ajuda, entendeu? Esse é um recurso muito importante, que também está nos livros de negociação, também não é uma sacada nossa, né? Mas assim, para compartilhar aqui com vocês, né? Sai da cena, se coloca na plateia e observa a cena, né? O que você está falando, o que você está ouvindo, qual é a dinâmica ali, para poder ter um olhar, né? Assim, é um exercício, é possível fazer, especialmente com a ajuda de outra pessoa, de um bom interlocutor. E compreender, que aí eu queria puxar isso, né? Às vezes, a Márcia comentou aqui, aqui nos nossos comentários, assim, isso é muito difícil quando o outro lado está irredutível. Sem dúvida, né? Negociadores, pessoas difíceis, emocionalmente muito abaladas, como a Patrícia falou, né? Vai preparando, está subindo no telhado a nossa relação, mas a gente nunca sabe exatamente. E quando a gente está muito conectado com a nossa própria humanidade, com as nossas próprias dores, talvez a gente consiga empatizar, que é outra palavra que apareceu aqui, mas entender que às vezes aquela agressividade, aquela irredutibilidade, ela está expressando uma dor, ela está expressando um medo, um desespero, uma mágoa, ela está expressando alguma coisa, né? E entender, é difícil dessa isso que a gente está falando, né? Porque quando é com a gente é muito difícil. Vem na víscera, eu sei. Não estou querendo parecer fácil, não, mas por isso que a gente está junto, para se segurar, né? Junto com os clientes e com as pessoas que estão aqui com a gente. Entender aquela irredutibilidade, aquela intransigência, aquela coisa como algo da humanidade, né? Assim, da humanidade do outro, e que aquilo expressa a dor do outro. Então, sou capaz de entender que ele está em sofrimento, que ele está, né, sentindo dor, e eu posso não tomar aquilo para mim ou como algo definitivo. Eu posso entender como uma expressão de dor, né? Posso. Não estou querendo generalizar, existem pessoas que têm má fé, mas não queria entrar, porque, em geral, isso é muito raro e é exceção. A gente está falando, né, assim, do geral, do processo de desvencilhamento de um casal, do processo de ruptura familiar. Ele é um lugar de muito sofrimento, de catarse, né, de colocar para fora, de vomitar. E não é bonito, né? Assim, não é bonito, não é agradável, não sai da forma melhor, às vezes, mas são expressões da humanidade e geralmente são expressões de muita dor e medo e insegurança, essa tela preta que a Mônica falou. Então, sim, ajuda o conhecimento, ajuda... Eu achei ótima a tua metáfora, Mônica. No dentista é assim, por favor, vai me dizendo o que vai acontecer. Me diz a hora que você for dar a anestesia para eu me preparar para receber aquela agulha. Porque se eu estou ali muito assim, vem uma agulha de repente, aquilo me pega de surpresa pode ser muito ruim. Então, educação, falar sobre, que é o nosso objetivo aqui, né, na base, ajuda muito a desmistificar certos processos e a trazer a visualizar processos de ruptura, de divórcio, como alguma coisa também que é parte da nossa vida, né? Assim, Olivia, fala, Paty. A Patrícia está com o dedo levantado ali. Ah, tá bom. Paty, me dá um minutinho, por favor, Claro. eu vou falar pouquinho. Em cima da pergunta, é muito difícil porque o outro está irredutível, que a Olivia explicou, acho que de uma maneira incrível.
Eu queria só falar uma coisa que é uma máxima que eu trago para mim. Eu não mudo o outro, é verdade, mas eu mudo a mim. A mim, eu tenho o poder de mudar. A mim, eu tenho o poder de agir de uma outra maneira. E se eu mudo a mim, eu mudo o outro, porque as relações são mão dupla. Então, assim, muitas vezes eu posso surpreender o outro com a minha atitude, que pode ser reativa ou pode ser proativa. Então, é só isso, né? É difícil a outra pessoa estar no outro lugar, raivoso, mas eu posso tentar mudar a mim como eu vou lidar com aquela pessoa. E no que eu mudo a mim, o outro vai ter uma outra reação. Fala, Paty. Eu queria complementar o que a Olivia falou, né, de ter um olhar de compaixão com o outro. E eu vejo no consultório as pessoas mais, sei lá, dilaceradas emocionalmente, mais em flagelos no consultório, são pessoas que chegam lá com um sentimento de rejeição. Eu penso que o sentimento de rejeição é um dos piores, porque é como se fosse um sentimento de morte, né, da perda de alguém, e vem junto abandono, né, vem sensações, sentimentos negativos muito ruins. Então, eu acho que realmente é um dos piores, mais do que a perda de alguém por morte, né, por falecimento, tipo assim. Ok, aconteceu, eu vou ter que lidar com isso, vou sentir saudade, é uma dor, mas não vem junto sentimento de rejeição, de abandono, então sentimento de morte junto com rejeição, com abandono. Então realmente é um lugar muito ruim. Então, neste momento, quem do outro lado está se sentindo rejeitado, ainda não aceitou aquilo, não conseguiu ver a sua parte da responsabilidade, não conseguiu virar protagonista na vida. Então, quem não estar nesse lugar, né, ter um pouco de compaixão, né, tentar ser menos reativo, né, aquilo que eu sempre falo, nunca tome uma decisão definitiva no estado emocional temporário. Então, né, se colocar no lugar do outro, mesmo que o outro esteja fazendo um bando de asneira, falando um monte de besteira e te agredindo, né, você se sentindo ferido e tal. Tentar entender, eu tô num lugar um pouco melhor, né? Mesmo que não seja bom, a gente sabe, né, que não é porque uma pessoa tomou a decisão que essa pessoa não tá sofrendo também, mas você tá num lugar um pouco melhor, né? Então é isso, o Leandro tá aqui falando empatia, compaixão, porque o sentimento de rejeição é realmente um sentimento muito difícil de lidar. Patrícia, eu acho perfeito isso que você está falando. E, Mônica, assim, eu acho que resgata o que a gente falou do início da nossa conversa, né? Assim, que a família é o lugar primordial, né? É o lugar onde a gente tem, a Mônica falou, assim, dois elementos onde né, a gente fundamentais da nossa condição humana, que é o pertencimento, né? E depois a diferenciação. Então, te ouvindo falar, Patrícia, quando vem esse sentimento de rejeição, que você falou, é uma experiência, um sentimento de morte, né? E veio para mim a palavra desamparo, e aí é quando, né, uma pessoa, é justamente esse lugar tão primordial da nossa condição humana, que quando rompe, eu me sinto despertencido, né? Assim, é algo que é muito essencial. Eu não pertenço mais a uma família, eu não pertenço mais, o meu estado civil mudou, eu não sei ser dessa forma. Então é como aquele bebê que sai assim do núcleo, né, do ventre, todo já cheio de contorno e de repente está solto no espaço, né? Não tem mais quem sou eu, né? Que lugar é esse? Então é um sentimento de queda, é um sentimento de frio, é um sentimento de desamparo, né? Esse não pertencimento. Agora, que é transitório, mas as pessoas estão nesse momento, né, retroagindo. Por que elas estão tão, às vezes, falando coisas que não, né, que perdem pontos de QI, ficam embotadas emocionalmente, porque voltam a um estado inicial, vital, muito primitivo até, entendeu? Quem sou eu? Estou nascendo de novo. E dói, né? Então, é uma ruptura. Achei interessante, achei bonito isso. Acho que tem a ver com o que a gente falou no início, né?
Você Olivia, ia falar, Mônica? Fala. Bom, não pode sei. falar, Mônica. Não, pode Depois falar eu em cima falo. da Olivia que eu vou É. trazer uma outra lente. Pode falar, Tá, Patrícia. é rapidinho. O Freud, né, ele fala que um dos episódios mais traumáticos na vida do ser humano é o nascimento, né? Porque quando você está lá no quentinho da barriga, alimentado, todas as CNTPs, né, as condições, né, de temperatura e pressão estão em ordem, e de repente, buf, vem aquela ruptura, aquela luz na sua Tá cara, e lançado no universo, no espaço sideral, né? é, ele falava, né, que isso fica de alguma forma ali na gente. Quando a gente tem, né, uma memória emocional parecida, vem esse boom aí, esse negócio de caramba, que tá com... E depois a gente, enfim, o bebezinho vai lá com a mãe, e a vida continua, né? Mas essa ruptura aí, e aí você trouxe essa coisa do E, e primordial, a eu lembrei. vida, e a vida é um contínuo de associação, pertencimento, diferenciação, volta, se conecta com aqueles pais, com aquela família, se diferencia, sai de casa, se conecta Uhum, com o seu próprio casamento. Nanana. Então a vida é isso é vida. Movimento de retração e, né, de pacto e sim. repacto é vida. E tem conflito. Para nascer tem conflito, tem que cortar o cordão, tem que, de alguma Uhum, forma, tem que se diferenciar, e é traumático. Então, no fundo, a gente está falando disso, né? De uhum. processos cíclicos de saída do quentinho, ir para o espaço sideral, depois voltar para outro quentinho, outro núcleo, e depois sair de novo. E aí não vou nem entrar na questão de duração, qualidade, isso é outra Uhum. história. Mas assim, da gente estar nesse constante expansão, retração, acolhimento, diferenciação, pertencimento, diferenciação. Isso é vida. Isso é processo de Sim, vida. É, Fala, Mônica. não, eu queria trazer aqui um pouco o chão desse processo, o cenário desse processo, né? Hoje a Bebel não está, mas o que eu fiquei pensando aqui nesse momento é o quanto que estar com uma base segura, ter questões físicas atendidas, é fundamental para você poder atravessar essa cirurgia, vamos dizer assim, essa disruptura. Então, o quanto que é importante, é por isso que a gente traz a questão do financeiro dentro da nossa dinâmica, o quanto que é importante as pessoas cuidarem também de aspectos físicos, de aspectos econômicos. Materiais, exatamente. Isso. Então, olhar e poder organizar uma situação de estabilidade onde você possa cuidar do outro e se cuidar, não, dividir um pouco o cobertor, não cobrir o pé e descobrir a cabeça, ou cobrir a cabeça e descobrir o pé, você vai fazer com que esse conflito tenha condições de não escalar. Porque muitas vezes a falta de situação material adequada promove a escalada do conflito, porque você puxa para você. Você não quer dividir nada, você quer se garantir, você não tem confiança no outro. Então, cuidar muito nesse momento de que situação financeira aquele casal está passando e como ele pode entender que ambos vão ter perdas a curto prazo, mas para ter ganhos a longo prazo. E, para isso, eles precisam reorganizar financeiramente o cuidado dos filhos, o cuidado de cada um, evidente com diferenças, né, de como é que é aquele situação, mas assim colocar todos esses ingredientes em pauta. Quem ficou sem trabalhar, para poder, nesse momento, ter um cuidado extra, no sentido de que abriu mão do ganho e da vida profissional para cuidar dos filhos. Quem pode estar, no momento, está vivendo uma crise do mercado e os dois trabalhando, mas um está ganhando mais do que o outro, e como é que a gente vai complementar isso? Porque aquele bolo onde tudo ia ali para dentro vai ser dividido, né? E no que dividir está ligado a diminuir. Então, o casal entender que essa questão material tem que ser olhada de frente com coragem.
Era isso que eu Você queria quer trazer. falar, Patrícia? Eu posso comentar? Não, pode falar. Não, eu acho isso, concordo, Mônica. Eu fiquei pensando na sua metáfora do dentista, né? E fiquei pensando que assim, dói, né? E tal, é difícil, mas dá um alívio saber que você está num médico que você confia, que estão todos ali os aparelhos e toda, né, a tecnologia, que essa parte material, né? Se você precisar, tem um analgésico à mão, que tudo vai, que você está bem amparado materialmente, né? Então, sem dúvida, isso ajuda no processo. E essa base segura, né, esse chão, eu te ouvindo falar, é isso, assim, a gente só consegue criar se a gente se enxergar para tudo isso que você falou, né, se a gente não enxergar o outro como um adversário, né, se a gente não enxergar o outro como alguém, de novo, né, que é um inimigo. É claro que a gente está divergindo, é claro que a gente não consegue se falar, é claro que tá doído, que está, sabe, sofrido, que está muito complicado, que eu não consigo nem ouvir a voz do outro, sabe, às vezes, nem tá no mesmo espaço. Mas se a gente e nós profissionais conseguirmos ajudar as pessoas a conduzir um momento de divórcio, drenando esse olhar, esse conteúdo adversarial de que somos adversários, somos inimigos, a chance da gente conseguir criar esse solo comum, né, e não se ver como alguém que me ameaça, ela me ameaça, ele me ameaça, eu vou ficar na pior, ajuda muito, né, a ter um divórcio mais saudável, mais suave dentro do É, possível, sem é. sofrimento. Isso não existe, né? Mas assim, porque também é inerente ao processo. Mas mais digno e cuidadoso, que evite essa escalada, né, que a gente está falando. Mas Fala, aí eu acho que o dinheiro pode ser uma arma ou pode ser um recurso. sem Então, dúvida. eu fiquei com essa questão, sabe? Cuidar desse chão como um recurso e não como uma arma. Eu queria compartilhar com vocês uma situação real que eu vivi ontem. Olha o Como tempo. advogada. Temos Eu 5 sei, é minutos. rápido, é Tá. rápido. Eu fiquei pensando ontem, num caso que eu tenho complexo de litígio, ontem eu fiquei longamente no telefone conversando sobre o caso com a advogada da outra parte. Aí depois eu pensei, nossa, né, a gente conversou tanto tempo, e aí eu pensei, será que, né, que outros advogados... Eu entreguei tanta coisa, falei coisas que eu pensava sobre o caso, ela falou também. Aí eu fiquei imaginando, né, alguém vendo, sabe? Pô, mas você não guardou, entregou a sua estratégia. Aí eu pensei comigo, eu mesma num diálogo comigo, né, na minha negociação interna, pensei e falei assim: a minha estratégia é não ter estratégia. A minha estratégia é falar sobre as coisas como elas são. Porque se eu tenho uma estratégia para conseguir o que eu quero para o meu cliente, eu já comprometi esse processo de diálogo. Eu já comprometi isso tudo que eu estou falando, de pessoas conseguirem se enxergar na sua humanidade, da gente falar das questões reais, do desafio real que é ajudar uma família num processo de ruptura. Se eu guardo uma estratégia, se eu tenho plano, entende? Eu comprometo essa troca. O que é. O que está sendo dito é o que é. E a gente precisa lidar e olhar para isso. Enfim, pensei até em fazer um post sobre isso, mas achei que pode ser polêmico. E assim, né? Como uma Não, advogada diz que a estratégia é não ter estratégia. Eu não sei se isso vai ser bem compreendido, mas enfim, acho que tem a ver com isso que você está falando. não, eu acho que é assim, Ética. é o que a gente eu acho que é ética e é assim, transparência sem exposição, sabe? Transparência, tem uma tela. Quando você pensa em transparência, tem uma tela, tem um cuidado. Eu conheço você. Você certamente foi honesta com o processo e com você. Mas, assim, uma coisa é guardar coisas na bolsa para usar em algum momento. Outra coisa eu vou, e isso acontece também em qualquer processo de diálogo, eu vou trazer até onde eu consigo tudo o que eu acho que é importante para aquilo. Né? Então, quando você diz assim, a estratégia não tem estratégia,
eu acho quase que é impossível, porque isso é uma estratégia. É. Então, mas eu estou dizendo, a estratégia não ter não. estratégia. Isto é uma estratégia. A frase foi essa. Não estou dizendo que, uhul, estou aqui cheio de amor para dar e não tenho estratégia nenhuma. Não, essa é a estratégia, Mônica. É exatamente isso. Olivia, só para a gente finalizar. Vamos quando você finalizar, falou isso, vai. eu tenho uma frase que eu sempre falo, que eu gosto muito, por exemplo, chega no final de semana, meus filhos, o que a gente vai fazer no final de semana? Não sei o que ela falei, gente, o plano é não ter planos. Porque já tem que organizar, que eu vou não sei o que ela falei, não, esse é o plano, a gente faz o que a gente quiser. Óbvio que não é a mesma coisa, mas é isso, né? A estratégia É porque eu acho isso, é que eu acho que pessoas que estão em conflito precisam de transparência, respeito, acolhimento. Se tem uma estratégia, se tem intenções, agendas ocultas, não vai ajudar, vai criar mais dificuldade, é isso que eu estou dizendo, entendeu? Então, assim, as coisas são. Qual é o problema? Então, para a gente fechar a nossa live. Não, eu tenho que falar uma coisinha, Miriam. O que você fez foi você mudou você. Você mudou a sua forma de se relacionar. Você quebrou o estereótipo. E no que você quebra o estereótipo, você muda o sistema e você muda o outro. Então, a chance da outra pessoa que está te ouvindo também se sentir segura nesse processo e entrar na sua forma de delicadeza e de cuidado é muito maior. Agora vamos fechar. Pode fechar. Fechando. Então, gente, como evitar o conflito durante o divórcio? A gente chegou à conclusão que talvez seja como lidar com o conflito durante o divórcio. Fica a nossa síntese, a nossa conclusão. Como não escalonar o conflito, como né? lidar para que o conflito não agudize, para que o conflito não se agrave, não escale. Então, a gente pontuou, e eu vou pontuar muito rapidinho, olhar para o problema, atacar o problema, não atacar o outro, tentar olhar para o problema fora da cena, cuidar da comunicação, autoconhecimento, até para entender a reação do outro como uma reação humana, né? Que expressa dor, que expressa o sentimento de rejeição, que expressa sentimento de desamparo, de não pertencimento, que isso é muito, muito profundo, muito primitivo da nossa condição humana. Falar sobre, educar-se sobre processos de divórcio, desde os aspectos psicológicos, financeiros e jurídicos, desmistificar um pouco isso ajuda, ter uma base segura, cuidar dos aspectos materiais para que a gente tenha um ambiente de fala, um ambiente de negociação possível, né? E acho que isso, no final, entender que não se enxergar como adversários, né? Não entender o conflito como sinônimo de guerra, ajuda muito nesse processo. Fechamos? Fechamos. Bom feriado, bom carnaval para quem for de carnaval, bom descanso para quem for da contemplação. E bom trabalho para quem é formiga, né? Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada aí pela presença. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, pessoal. Todo mundo, beijo.